Se a missão do Tô Com Elas é dialogar no nosso aniversário, Pois é, um ano um já, ano, né? amiga! Caramba! Vamos comemorar recebendo a presença da doutora Débora Bernardo, que tem como missão transformar disputas em diálogos. Isso mesmo. Advogada de família e sucessão, como a nossa amiga aqui, com a doutora Lu, Isso. apresentadora, palestrante, também mediadora de conflitos extrajudiciais, especialista em conhecimento em pensamento sistêmico. Doutora Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Receba minhas boas-vindas e as boas-vindas da doutora Lu. Muito Doutora, obrigada. seja muito bem-vinda ao nosso Tô Com Elas, né? A gente quer aprender mais um pouquinho sobre soft skills, sobre essas histórias importantes demais para ficarem no anonimato, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, que a gente sabe que é maravilhoso. E é isso, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Agradeço, Mércia, agradeço a Lu. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando alguns momentos da minha vida, alguns conhecimentos. Estou muito feliz, muito obrigada. Nos conte um pouco da sua trajetória. Então, sou advogada formada desde 2002 pela Universidade Paulista, advogada pública também, sou mediadora de conflitos extrajudiciais, né? Tenho formação na mediação. Na advocacia, eu gosto de atuar na área de família, adoro família e sucessões, né? É o que me preenche, o que me traz a realização profissional. E fiz o curso de pensamento sistêmico e constelação familiar, também tenho essa formação. Tenho formação em terapia avançada, corpo, mente e espírito, e na mediação de conflitos. Então, é tudo isso que eu agrego nos meus atendimentos com os clientes. Que bacana, Dé. Dé, e posso chamar de Dé, Claro, né? Porque a gente tem claro, intimidade estamos para aqui. isso. Somos colegas, conheci a Dé lá na OAB aqui do Tatuapé, onde a gente tem um trabalho bacana também. Inclusive, dia 18 agora, né? Para todos que estão nos assistindo, dia 18 vai ter a Noite Delas lá na OAB Tatuapé, um encontro em comemoração ao Dia das Mulheres. Venham conosco, vai ser muito legal, né? Dé, conta pra gente um pouquinho sobre esse seu trabalho com soft skills, que eu acho que é isso que a doutora também vai abordar aí ao longo do nosso pod. Sim, a soft skills surgiu na minha vida assim de uma forma inesperada. Eu fui convidada para escrever um capítulo sobre organização, planejamento e flexibilidade. Como desenvolver essas soft skills nas crianças ali no ambiente familiar, né? Então, esse livro ele tem como coordenação a Lucedília Antunes, que é uma especialista em soft skills, e a Beatriz Montenegro, neuropsicopedagoga, faz um trabalho incrível com crianças. E eu falei, meu Deus, mas eu nunca escrevi, como assim, né? Bom, tudo tem a primeira vez na vida e eu adoro desafios. E lá fui eu estudar sobre as soft skills e contar um pouco como eu uso no meu dia a dia ali com a minha filha. Minha filha hoje tem 8 anos. Mas como eu gosto muito dessas soft skills, dessas habilidades a serem desenvolvidas. Então, a importância de uma organização, da criança manter as coisas organizadas, a própria roupa, a própria mochila, fazer um planejamento junto com a criança ali, o que nós vamos fazer no final de semana, isso dá, isso não dá, quais são as nossas possibilidades. E a importância da flexibilidade, porque muitas vezes a gente faz um planejamento, uma organização sobre alguma coisa e de repente dá errado, né? Então, nós nos organizamos para ir ao shopping ou ao parque e choveu, não dá para sair de casa, como é que... Então, utiliza-se a flexibilidade ali com a criança, né? As soft skills eu vejo que são muito importantes porque é algo que nós não tivemos quando crianças, né? Então, a gente teve na escola os conteúdos básicos de matemática, português, ciência, história. Claro que são conteúdos importantes, mas nós não tivemos, por exemplo, uma inteligência emocional. A gente não teve as soft skills desenvolvidas. E esse livro fala também sobre diversas outras habilidades. Então, a inteligência emocional,
a criatividade, o encorajamento, o trabalho em equipe, uma comunicação assertiva. Então, como as crianças podem desenvolver essas habilidades que, para mim, são essenciais, né, para uma relação muito mais saudável, uma relação interpessoal mais duradoura e saudável. Vale destacar que o livro da doutora Débora é best-seller, Isso. né? Já é um dos mais vendidos da Publish News, né, doutora? Isso. Mas como é que pais e educadores podem aplicar os conceitos desse desenvolvimento emocional, soft skills, para potencializar ou para desenvolver realmente o soft skills nas crianças como indivíduo? Uhum. Então, o livro, ele cita cada soft skills de 3 maneiras, né? Então, como você desenvolve essas soft skills? Por exemplo, a comunicação num ambiente social, num ambiente doméstico e num ambiente escolar, né? Então, com exemplos práticos, convivências, músicas, de uma forma lúdica, com que a criança entenda. Então, desde pequenininho, você vai aprimorando essas habilidades na criança, provavelmente ela vai se tornar um adulto mais sucedido, né? Com relações interpessoais mais saudáveis, que foi o que eu te falei, né? Então, é sempre na linguagem da criança. Né? Então, esse livro é para papais, mamães, educadores, pessoas que lidam com crianças de um modo geral, psicólogo, fono, que querem auxiliar nesse desenvolvimento. É um livro para ler junto com a criança ou ler e aplicar para a criança? Ler e aplicar para a criança. Não é um livro que a criança vai ler. Não é um livro infantil. É um livro que você direciona aos pais, aos educadores, para que eles possam entender também o universo da criança, né? Usar uma linguagem mais adaptada para a criança, é isso? Isso mesmo. Entendi. Para desenvolver essas habilidades. Essas soft skills são o quê? São habilidades comportamentais, habilidades sociais e emocionais a serem desenvolvidas. Quando surgiu o conceito de soft skills, doutora? Olha, o conceito de soft skills já vem há muito tempo e é algo já muito requisitado no meio corporativo e empresarial. Então, as empresas elas estão buscando funcionários que tenham essas habilidades desenvolvidas, né? Porque pesquisas demonstram que muitas pessoas que são demitidas do meio empresarial, elas são demitidas por problemas comportamentais. Então, ela tem um conhecimento técnico, né? Ela tem um currículo bacana, mas ela não sabe lidar com o outro. Né? Então, as empresas elas estão buscando pessoas que tenham esse conhecimento, essas habilidades bem desenvolvidas. Porque o conhecimento técnico todo mundo tem. Né? Então, as soft skills é o que vai fazer diferença aí futuramente. E a gente vê isso muito porque a gente vive num mundo que a comunicação, principalmente os jovens de hoje, né? A comunicação é muito aqui, né? Na ponta do celular, tudo muito via WhatsApp, tudo muito eletrônico, né? Pouco contato pessoal, né? De repente, eu acredito até que a ideia do soft skills é justamente para... parece besteira o que eu vou falar, mas para ensinar as pessoas a viverem em sociedade, a viverem no contato pessoal, né? Que está se perdendo muito com isso. Acho que principalmente depois do mundo pós-pandemia, né? As pessoas acabaram ficando mais isoladas, né? O trabalho home office trouxe muito isso, cada um na sua casa, cada um no seu canto, né? E esse contato social, essa interação, pouco se tem, né? Eu sei que está tendo um movimento para o retorno disso agora, né? Mas durante muito tempo a gente ficou mais isolado, né? Eu acho que talvez a ideia do soft skills é trazer também esse ensinamento, né? Das pessoas poderem viver mais com o outro, não é isso, doutora? Isso. Se conectar com o outro, né? E a soft skills também, ela traz algo bem bacana, que é a própria conexão consigo mesmo. Então, nós temos, por exemplo, o autoconhecimento, que é algo que eu falo no meu curso, Soft Skills para advogados e estudantes de direito, a importância de um autoconhecimento. Então, se eu sei quem é a Débora, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, o que eu gosto, o que eu não gosto, é muito mais fácil para eu lidar ali com o cliente, por exemplo. Né?
E você falou uma coisa interessante, Lu, que é a questão das telas hoje em dia com as crianças. E nós temos a inteligência artificial, né, hoje em dia. Então, que vem para agregar e vem para nos ajudar e muito. Mas a gente não pode esquecer que a gente lida com outro ser humano. Então, a inteligência artificial ela vai me ajudar em alguns aspectos, mas o cliente que chega no escritório, por exemplo, com uma dor e um sofrimento, ele não quer apenas ter aquele problema jurídico solucionado. Sim, isso faz parte. Mas ele quer ser acolhido, ele quer ser ouvido, né? Ele quer paz ali no relacionamento com a outra pessoa. Ele não quer apenas uma decisão judicial favorável, né? Então, daí a importância de ter essas soft skills bem desenvolvidas. Então, o cliente vai chegar no meu escritório, eu estou ali, empatia, eu estou ali numa comunicação assertiva, não violenta, eu estou ali no estado de inteireza, de presença, eu tenho a minha inteligência emocional para lidar com as minhas emoções e com as emoções do cliente que, né, estão à flor da pele, né, Lu? Você Sim. sabe como que é quando o cliente chega aqui no escritório. Então, é importante ter esse desenvolvimento, né, dessas soft skills. O entusiasmo também, a flexibilidade. Muitas vezes a gente tem uma tese jurídica, onde a gente faz um planejamento de uma, né, de uma estratégia jurídica mesmo, e de repente aquilo não deu, né? O juiz não acolheu, ou a situação mudou ali no meio do percurso. Como ter uma flexibilidade? Como ter uma criatividade para poder ver de uma outra forma, para poder ter novas alternativas ali de solução, novas ideias. E até para conversar com o cliente a respeito, né? Porque às vezes é um resultado, a gente costuma falar no meio jurídico, que a nossa atividade não é uma atividade de resultado, é uma atividade de meio. Por quê? Porque tem sempre um outro lado que também tem uma versão, né? Então, até para você conversar com o cliente, esclarecer as coisas para ele, você tem que ter uma certa flexibilidade também, né? Principalmente na área de família, né? Que é uma área que a gente lida com emoção, a gente lida muito com sentimento, né, doutora? Sim. Falamos há pouco do mundo corporativista, né, que é muito aplicado, soft skills, ou ele ameniza, acalma ânimos, né, traz maior resiliência entre líderes e liderados. Existe um conceito de que o soft skills é a competência da gestão de pessoas, né? No mundo corporativista se fala muito isso. Como é que nessa gestão de pessoas, equipe, tempo e produtividade, que podem trazer um rendimento, pode trazer uma lucratividade para a empresa, para o mundo corporativista, dentro desse conceito, doutora, como é que líderes e liderados podem aplicar isso na empresa e aumentar a rentabilidade dessa empresa? Eu entendo que de diversas formas, Mércia. Então, quando você tem essas soft skills desenvolvidas, por exemplo, você trabalha com uma equipe colaborativa, e a colaboração também é uma das soft skills, colaboração, trabalho em equipe, o respeito, né, pela individualidade do outro, essa escuta ativa, o que o outro está querendo, essa comunicação eficaz e não violenta. Então, eu acho que as pessoas elas tendem a se unir para justamente produzir mais e produzir melhor, o que, consequentemente, vai trazer uma lucratividade para a empresa, né? E a gente pode pensar que a gente pode trabalhar num ganha-ganha. Então, eu não preciso, para eu ganhar, o outro não precisa perder, não necessariamente, né? Então, o trabalho em equipe, quando você tem um líder que tem essa visão, que pode pegar a potencialidade de cada um, unir, fazer um trabalho em equipe legal, né? O entusiasmo também é uma das soft skills, porque se você trabalha sem entusiasmo, não dá. Não tem produtividade. Produtividade, né? Então, a coisa flui. O ambiente de trabalho deve ser muito mais gostoso. É o que a gente chama de energia, né? É uma exatamente. sinergia ali, todo mundo junto, todo mundo, né? E um auxiliando o outro. Então, eu não preciso te puxar o seu tapete. Para eu ganhar, você tem que perder.
Não funciona, necessariamente, né? não funciona mais isso. Estamos juntos, né? E, infelizmente, ainda, não sei se é uma visão de quem não tem essa atividade que você tem, doutora, de ter um olhar humanizado, conciliar mediação com família, com conceitos de soft skills. Eu entendo, eu vejo que todo o seu trabalho é estruturado num olhar humanizado, desde quando começou a escolha pela especialidade de Sim. família e sucessão, agregou a mediação de conflitos e a aplicação de soft skills. O que a motivou e construindo passo a passo esse olhar humanizado e completo? Primeiro que eu procuro trabalhar em mim mesma o que eu aplico ali no atendimento jurídico, né? Ou no atendimento com a mediação. Então, conflitos familiares, que eu tenho bastante, acho que todos nós, né? Verdade. E a gente procura estar sempre isso, se aprimorando. Então, como ajudar as famílias que estão já numa situação, num conflito muito grande. Então, eu penso muito nas crianças, né, doutora Mércia? A gente pode fazer um divórcio respeitoso, a gente pode pensar em casos de guarda, pensão alimentícia, período de convivência ali com a criança, de uma maneira mais humanizada, olhando para o bem-estar daquela criança. Então, é dessa maneira que eu costumo trabalhar. Não gosto de pôr lenha na fogueira e fazer tudo aquilo. Porque existe ali, são seres humanos. Estamos lidando com seres humanos. Sim. Né? Não são papéis, não são máquinas. São pessoas que têm sentimento. Né? Então, ninguém se relaciona pensando que é legal ter um conflito. Ninguém casa pensando em se divorciar. As coisas acontecem, ok, né? Mas pode ser feito de uma forma muito mais humanizada e respeitosa, especialmente quando tem crianças envolvidas. Né? E a gente costuma falar, né, Lu, na comissão de família, que a relação conjugal ela termina, mas a relação parental não. O pai vai ser sempre pai, a mãe vai ser sempre mãe. Então, é pensar no bem-estar da criança. Né? Então, eu acho que por ter vivido alguns conflitos familiares, eu tenho esse olhar hoje, né? Mas é bem assim, a nossa atuação, ela acaba demandando muito emocionalmente a gente, né? Porque, imagina, lidar com conflito o tempo inteiro, né? Conflito que é gerado por emoções, por conturbações, por disputas, porque às vezes é uma disputa sobre patrimônio, é uma disputa sobre a própria criança que está ali envolvida. E imagina essa criança no meio disso tudo, a cabeça dela fica muito mexida, né? E daí entra esse olhar mais apaziguador, um olhar de, né, peraí, vamos ter exatamente acolhimento, né? Analisar as coisas com calma, né? E aí eu vou puxar o gancho aqui para a gente poder falar um pouquinho da questão da constelação familiar. Né? Porque a doutora Débora ela tem formação sistêmica. Isso. Né? Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, doutora. Como é que é essa questão do sistêmico? Para quem não conhece, né? Ouvir a palavra sistêmico, como assim? O que é isso? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Sim. Então, a formação do pensamento sistêmico, ela rege por 3 leis. Nós chamamos de leis do amor. Que a primeira é a lei do pertencimento, né? Onde todos devem pertencer na nossa família e ninguém deve ser excluído. Né? A segunda lei é a lei da ordem ou hierarquia. Aqueles que vieram antes precedem. Né? Então, honrar toda a nossa ancestralidade, aqueles que vieram antes. E a terceira lei é do equilíbrio entre as trocas, entre o dar e o receber. Né? Equilíbrio que deve ter em todas as relações. Aqui, por exemplo, nós estamos num equilíbrio. Aqui, né? Vocês estão perguntando, eu estou respondendo, está sendo uma troca bacana, né? E o que acontece? Quando, na minha experiência profissional, eu percebo que muitas pessoas, quando chegam com conflito na área de família, ela passou por um trauma infantil, né? Ou
ela está repetindo padrões da sua família de origem. E esses padrões, ainda que são repetidos de forma inconsciente, eles podem ser analisados, eles podem ser vistos, acolhidos e transmutados, né? Então, o pensamento sistêmico e todas as dinâmicas sistêmicas traz isso. O que aconteceu na sua família de origem ficou lá. Você pode fazer diferente. Porque o que a gente tende a fazer? Trazer no nosso relacionamento atual todos as crenças, os valores, os princípios da nossa família de origem. Mas a gente pode fazer diferente, né? Os nossos pais criaram a gente de uma forma que é de acordo com aquele contexto social, com aquele contexto histórico, né? Antigamente era muito comum bater em crianças. As crianças não têm voz, não tinham voz, não podiam falar, não podia nada as crianças. Hoje em dia as crianças são diferentes, então existe-se uma educação diferenciada, né? Então não dá mais para eu educar, por exemplo, uma criança nos moldes passados, né? E às vezes a gente repete o que vem da nossa família de origem de forma inconsciente, sem parar e pensar, isso aqui posso fazer diferente, isso aqui não precisa mais, isso aqui não está dentro mais do contexto, né? E olhar sempre com carinho, com respeito a tudo como foi feito, né? Nós temos o hábito infeliz de julgar os nossos pais. Então, porque fizeram isso ou não fizeram aquilo, mas eles fizeram da melhor forma que puderam, né? E pensar que os nossos pais nos deram a vida e não tem nem como retribuir a vida, né? É claro que muitas vezes a gente pode não concordar com algumas atitudes e tá ok, né? Mas eles nos deram a vida. Importante honrar, importante respeitá-los, né? Aceitar tudo como foi e falar, poxa, eu tenho essa ferida infantil, eu vou olhar para ela e vou fazer diferente, vou transmutar e vou curar isso em mim, né? Então, eu penso que é muito bonito, assim, todo o pensamento sistêmico, todas essas dinâmicas, né? E eu fiz para mim mesma. Eu fiz a formação pensando na minha dinâmica familiar mesmo, né? Em olhar para isso. Gosto muito de terapias, então eu fiz, mas daí eu vi que eu poderia agregar num atendimento jurídico com um conselho, ou, né? É claro que sem invadir o cliente, porque tem cliente que não tem essa consciência e está tudo bem também, né? Uhum. Então, é essa forma muito mais humanizada, Lu. E isso entra na questão da constelação familiar? Não necessariamente. Eu também tenho a formação em constelação, mas não chego constelando todo mundo. Se o cliente chega no meu escritório e quer contratar os meus serviços advocatícios, ali eu sou advogada, eu não sou consteladora, né? Então são coisas diferentes, assim, né? Como é que a doutora divide ou vê que aquele momento é o momento de ser a mediadora de família, a mediadora de conflitos, perdão, ou a advogada ou a consteladora? Qual o momento que o cliente chega? Às vezes ele não sabe o que ele procura resolver o conflito dele. Uhum. Aí, como é que a doutora sente que é hora de ser advogada, é hora de ser a consteladora ou é a hora de ser a mediadora? Já no primeiro atendimento, Mércia, porque o cliente chega, ele quer o quê? Ele quer resolver um caso de divórcio, por exemplo, é isso? Vamos resolver o caso de divórcio. Vai ser consensual ou vai ser litigioso? Ah, vai ser litigioso, ok, né? Aí esse cliente, você vê que já não tem um perfil para mediação. Ele não quer fazer a mediação. Ele quer, ali ele tá, né? Já preparado para o embate. Isso. Então, esse é um tipo de cliente. Agora, se o cliente chegar, ai, doutora, eu tô me separando, mas eu não sei muito bem como é que... Estou em dúvida, ainda gosto da minha companheira, como é que eu posso fazer? Vamos tentar uma mediação? Ok, vamos. Então, ali eu sou mediadora. Quando eu
estou atuando como mediadora, eu não faço uma análise jurídica, tá? Até porque não é ético e a lei não permite. Então, se eu tô, existe todo um contrato. Ele me contratou como mediadora, ali eu sou a mediadora. Você é imparcial. Eu sou imparcial, eu sou neutra e eu não posso, também a lei não permite que eu entre com um processo posteriormente em favor ou contra de uma das partes. Não pode, eu estou impedida por 2 anos. Né? Até porque você está ali como mediadora, não é para você encerrar o conflito, encerrar o vínculo matrimonial, mas sim para ajudar as partes a se entenderem, é isso? É isso. Tá. Qual é a função da mediação? A mediação, a principal função é restabelecer o diálogo entre os envolvidos. Essa é a primeira. As pessoas acham que fazer mediação é fazer acordo, não necessariamente. É primeiro restabelecer o diálogo. O mediador, então, ele é imparcial, ele é neutro e ele vai, através de perguntas que estimulem a criatividade, o senso crítico ali das partes, fazer com que elas tenham uma ampliação de consciência para que resolvam o próprio problema. É meio que um psicólogo ali no meio de tudo isso também, né? Porque se mistura, né? A gente consegue ver uma coisa assim ou não? Ele não entra tão a fundo Sim. as questões emocionais, né? Mas sim, o cliente chega com a dor, então ele vai chorar, ele vai criticar a outra parte, ele não sabe por onde começar. Então, assim, a gente sempre traz o ponto de vista do outro, né? Então, o outro também tem um pouco de razão. E a gente traz a parte também para uma autorresponsabilidade. Porque é muito fácil você colocar a culpa no outro. Né? Então, estou passando por esse problema por conta do outro. O outro fez isso, o outro é assim, o outro é assado. Mas qual é a sua responsabilidade? Então, quando você traz o cliente para essa autorresponsabilidade, para ele se tornar o adulto ali da relação, protagonista da sua própria história, você vai ajudando ele a ampliar a consciência e a resolver da melhor forma para todos. E que é isso, é o ganha-ganha. Né? Eu gosto muito da mediação, tenho excelentes resultados, eu acho que traz um empoderamento para a pessoa, para ela resolver o próprio conflito. E muitas vezes ela não precisa ir para o judiciário. Né? Porque o que é quando você ingressa com um processo, você deixa que o outro, que seria o juiz, resolver um conflito que é seu. Né? E muitas vezes o juiz resolve, mas você não está satisfeito. Continua o conflito, porque você tem uma sentença judicial, uma decisão judicial, mas o conflito interno permanece. Né? Por isso que os casais eles continuam brigando. Muito Exato, comum, né? é. Então, porque eles não tiveram essa consciência, esse empoderamento para resolver da melhor forma, deixaram com que o terceiro ali resolvesse e muitas vezes não foi solucionado de forma definitiva. E Dé, quando a gente começa a falar sobre essa questão da mediação, né, da importância da mediação, tudo isso, né, a gente começa a imaginar, né, e a curiosidade, né, que a gente é curiosa, né, amiga? A gente é bem curiosa aqui. Quem é que procura mais? É o homem ou a mulher? O homem. Me surpreendeu. A mulher, ela, por ser muito emotiva, eu acho que ela acaba Postergando? Seria? Não. postergando e querendo brigar. É mesmo? O homem é mais sensato. O homem é mais racional. Então, ele quer resolver na paz. A mulher quer conflito. Porque eu fui traída. Porque eu vou pegar o dinheiro dele. Nossa. Porque ele me deve. Não sei, eu acho que o homem, ele é mais, assim, mais racional. Talvez nesse naquela sentido. coisa a gente vai conversar. Se der, deu. Se não der, também Também já encerra vamos por aqui. partir para a Mais justiça. prático, né? Sim.
A mediação de conflitos, ela é relativamente... Foi regulamentada praticamente há pouco tempo, né? Em 2015, é isso, doutora? Isso. Mas já é uma prática muito comum na China, Japão, há centenas de anos. E não é nem uma alternativa, é a primeira escolha nesses países que têm a cultura diferente da nossa, que você comentou, que a gente quer sempre ganhar e a gente precisa mudar isso, esse mindset, essa crença de que é possível cada um ceder e ter uma paz aí de até para futuras gerações, e aí já vai para a constelação curar a ferida. Mas, enfim, a pergunta que eu quero fazer para você, doutora, é como você tem sentido o aumento dos casos resolvidos com a mediação de conflitos? Eles têm aumentado no Brasil ou está engatinhando? Eles têm aumentado, sim, Mércia. A mediação, então, é um método alternativo de solução de conflitos, né? Uma alternativa de uma solução consensual. Ela está disponibilizada na lei, que é a lei número 13.140 de 2015, né? Então, é recente aqui no Brasil. E nós percebemos que tem aumentado muito o número de sejusques em todo o Brasil, né? Que é o Centro de Judiciário de Solução Consensual. Olha. Então, as pessoas têm sim procurado. E o que você ponderou é bem importante, porque em países desenvolvidos, a mediação é a primeira opção. Então, a pessoa não ingressa no judiciário sem antes ter passado por uma mediação. E aqui, ainda essa prática não está ainda, né? Ainda está se pessoas, praticando, né? Ainda não é uma coisa que já é a primeira alternativa. Não é. E a mediação, ela difere da conciliação. As pessoas confundem, mas são coisas diferentes. Na mediação existe, então, uma relação continuada ali entre as partes. Então, uma relação familiar, ou uma relação ali na vizinhança, ou na escola, é uma relação continuada. Já na conciliação, não tem essa relação continuada, é algo pontual. Então, vamos supor um acidente de trânsito. Um carro bate no outro. Eles querem resolver ali e tal. Ali é uma conciliação. Porque eles não têm uma relação continuada. Que vai se estender. Vai se estender, isso. É algo pontual. Então, o seguro não cobriu, ou a oficina, alguma coisa assim, tal, vamos resolver ali. Ali é uma conciliação. E o conciliador, ele pode oferecer alternativas de solução. O mediador, não. O mediador, ele é um facilitador, ele vai ajudar as partes numa ampliação de consciência para que elas resolvam o conflito. Então, o mediador não pode vir com alternativas de solução, ele deixa a critério das partes. Ele facilita, ele intermedia a comunicação, porque às vezes tem muito, né? O marido, não quero falar com ela, não olho. Então, fala com o intermediador, o intermediador chega a ser bizarro, né? Mas isso acontece bastante, né? Fala para ela que eu falei isso. A gente via isso muito em TV, mas isso existe, tá? Isso existe. De não querer trocar, se conversar ali. Mas porque existe essa dificuldade de comunicação entre eles. Por isso, um terceiro para poder se comunicar, né? E com o tempo apaziguar isso também, né? É curioso, né? O ser humano é curioso, né? E a gente usa muito a comunicação não violenta na mediação, né? Que também é uma soft skill, se a gente pensar. Porque a gente não sabe se comunicar, né? Nós somos muito agressivos na fala, no modo de, até às vezes, de responder uma mensagem via WhatsApp ou um e-mail, ainda mais na correria do dia a dia, né? Na nossa postura também, as pessoas estão tão estressadas, né? E quando a gente senta para fazer a mediação, a gente percebe que, às vezes, a pessoa ela foi infeliz numa colocação ali, numa fala, mas não era isso que ela quis dizer, né? Então, quando você fala, olha, a proposta é essa de alternativa, né? Como que a gente pode solucionar?
a gente percebe que os dois lados têm razão, as duas partes envolvidas. Então, na verdade, é a forma como a pessoa se comunica, de uma forma mais agressiva, violenta, e você percebe que ela tem uma razão ali, né? Mas ela não sabe se colocar. E é isso, tá ali naquelas emoções, tudo muito uau! Então acontece essa violência na comunicação. Em quais casos, doutora Débora, a mediação de conflitos não é aplicada? Então, de acordo com a lei de mediação, ela não pode ser aplicada em casos de violências, em casos de direitos também indisponíveis. Em casos de crimes, por exemplo, um crime, uma violência doméstica não poderia, um crime de calúnia também não, né? Então, nesses casos, a lei proíbe, não pode. E o legal, quando a gente faz uma mediação e as partes entram em um consenso ou num acordo, o mediador ele pode fazer um termo de acordo, que é um documento que tem força de título extrajudicial, né, desde que assinado por duas testemunhas, ali os requisitos da legislação, do CPC, mas esse termo de acordo ele pode ser homologado por um juiz. Então, olha que interessante, né? E a mediação é muito mais simples, mais célere, né? Mais rápida, não tem um custo emocional de um processo, não tem um custo financeiro de um processo. Aquele processo que vai se arrastar anos na justiça, isso não tem na mediação. E além de desafogar o judiciário. Sim. Que está muito afogado, né? E Débora, a gente pode levar a mediação para outras áreas? Porque a doutora abordou para onde ela não pode ir. Para outras áreas a gente pode levar, por exemplo, para uma área civil? É possível isso? É possível, Lu, é possível também. Por exemplo, num condomínio, né? Ali também existe uma relação continuada, os vizinhos. Então, problemas com vizinhos, pode ser feita mediação. Uma mediação numa empresa, empresarial também, ali os sócios, entre os sócios ou entre os colaboradores, funcionários, tá vendo algum problema, o que é muito comum, né? Então, a gente pode fazer a mediação também. Mediação escolar, que é bem interessante, especialmente nos dias de hoje, onde há muito bullying, casos de bullying, né, na escola. É claro que o bullying, por ser um crime, né, uma violência, não entraria, mas a gente pode fazer, por exemplo, um trabalho preventivo. Entendi. Porque na hora que você falou, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, mas como é que fica a questão do crime, né? Mas aí seria uma atuação preventiva. Preventiva, isso. Ali com alunos, com os funcionários da escola, né? Então, com os pais. Com os pais. No sentido de que eles possam, aquela criança não sofra mais bullying, a direção, os amigos não façam mais brincadeiras. É nisso que é amenizado, doutora? Isso, você faz com que ali os alunos percebam que o bullying é uma prática, além de criminosa, que vai prejudicar o colega ali, o outro aluno, né? Emocionalmente. Traz traumas. Sim. Não precisa disso. Qual o limite da brincadeira, que na nossa época era chamado de brincadeira, e hoje o bullying? A mediação de conflitos, ela vai conseguir identificar essa linha aí tão limítrofe? É uma linha bem tênue mesmo, porque o que é brincadeira e o que é uma má fé ali de vou prejudicar o outro, vou xingar o outro, vou trazer dor, né? O crime de racismo entra na mediação de conflitos? Na mediação não entra crime, né? Não. Imaginei que não. É. O que hoje, infelizmente, ainda é alarmante ainda, né? Sim, infelizmente, Mércia. Ô, Débora, e saindo um pouco dessa linha, quando você se apresentou, você falou que você tem o curso,
né, que é voltado para os advogados, né, das soft skills. Esse curso também é voltado para outros profissionais ou só para advogado? Como seria soft skills para outros profissionais? Então, Lu, a soft skills ela é tão abrangente e ela, né, ela pode ser usada assim em diversas áreas. O meu curso ele é específico, soft skills para advogados e estudantes de direito. Então, é porque eu cito ali na prática como o advogado ou o estudante pode ajudar ali o cliente, como ele pode ter uma postura diferenciada, como ele pode fornecer um trabalho, um atendimento mais humanizado, mais diferenciado, que eu entendo que é o que vai trazer um sucesso para esse profissional da área jurídica, né? Mas sim, a soft skills é para todos, porque ela trata dessas relações humanas, né? Então, E ela é mais fácil aplicada nas crianças ou nos adultos, né, que já são, né, porque a gente sabe, né, adulto é mais cabeça dura, a criança ainda está ali em formação, né, tem uma tendência maior a ouvir, né? Como é que é isso? Você sente essa diferença? eu acho que nas crianças é muito mais fácil. Que é isso, você está moldando ali a criança, né? Mas lembrando que nós, papais, mamães responsáveis pela criança, nós somos os exemplos. Então, não adianta eu querer falar para minha filha, olha, você precisa organizar aqui a sua mochilinha, o seu material escolar. Se ela chega em casa, minha casa está uma bagunça. Cadê o exemplo? Né? Então, tem que partir de nós o exemplo. Como que eu vou falar para minha criança dar exemplos de comunicação se eu sou agressiva dentro do lar? Ou se eu não deixo ela se comunicar? Né? Então, como eu vou falar para a criança sobre um trabalho em equipe, a importância da colaboração, de um trabalho em equipe, se eu não estou sempre ali, se eu não sei trabalhar em equipe dentro de casa, se as tarefas ali não são bem distribuídas, por exemplo. Então, né, tudo é o exemplo dos pais. Eu acho que no mês das mulheres, né, eu acho que a gente devia falar um dos maiores ícones aí da soft skills, que é a Rainha Elizabeth, né? Que ela é um símbolo, embora ela tenha sido coroada lá na década de 50, desde o dia, desde o dia que ela aceitou a missão dela, se vê soft skills muito nítidos que prosperaram no reinado longo, próspero, né? E que trouxe muito respeito e credibilidade para ela até hoje. Podemos dizer, doutora Débora, que esses talentos, não sei se é o certo denominar assim os soft skills, eles são natos ou eles precisam ser desenvolvidos? Eles não são natos, Mércia, eles podem ser desenvolvidos. Todos nós podemos desenvolver as soft skills. Uns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Né? Ainda falando sobre a organização, por exemplo, muitas pessoas já nascem assim, organizadinhas, deixam as coisinhas, né? E outras são mais bagunceiras. Então, né, de cada um. Mas não deixa o pijama no chão. Não deixa o pijama no chão. Acho que vai ter 18 anos e vou ficar falando. Não deixa o pijama no chão. Mas é nato. Agora você já sabe. É nato. É dele. Mas vai desenvolvendo aos pouquinhos, ele consegue. Aos pouquinhos ele consegue. Ai, e o exemplo em casa, né? não é. E assim, é como lavar a mão, né? Assim, gente, se eu lavo a mão umas 100 vezes por dia, é pouco ainda. Aí você fala, você lavou a mão? Aí olha assim como se fosse. A gente acha que uma hora vai, né, doutora? Sim. Eu acho que também tem um pouco assim, Mércia. A criança, ela tá tão focada em brincar, ela não quer lavar a mão. Eu acho que... Não quer guardar o pijama, não quer guardar. arrumar a cama, né?
Eu quero brincar, Se bobear, fica de pijama o dia inteiro. O dia inteiro. Essa é a ideia. Mas quando vai pra escola, tem que fazer a troca, né? Aí eu entro no quarto, vejo o pijama no chão, falo, ai, meu Deus, ai, que saudade da dona Eva, viu? Porque a minha mãe... Aí é um outro tipo de soft skills. Ô, Mércia, bastava uma Havaiana, né? Minha mãe era assim, Raider. Raider, né? nossa. Eu sou da época do Raider, sabe? Assim, já tô denunciando a idade. Bastava uma Havaiana assim, olha, voava. Já resolvia, Nossa, Você ia pra ficava escola marcada com marcada. Raider 35, doutora. Ficava aquele vergão, né, na perna. Mas era uma vez só. Então, aí fica aquele limite, né? Olha, funcionou tão bem, a gente tenta no diálogo, né? Mas a gente vai. Mas eu acho Vai que na luta. Eu acho que nos dias atuais, eu acho que a gente evoluiu muito, né? Como ser humano, de uma certa forma, né? Porque antigamente o que os pais passavam, que foi o que a doutora Débora falou logo no começo, né? Antigamente o que os pais passavam era o conhecimento que eles tinham daquela época, né? E era tudo muito patriarcal, né? Tudo era muito eu falo, você só escuta, né? A gente tinha essa educação de, às vezes, só o olhar já era como se tivesse tomado uma surra, né? Então você não podia falar, né? Aí depois evoluiu. Não, por que não? Por que eu não posso? Né? Os questionamentos. E agora a gente entra no debate, né? Então hoje as crianças elas já têm mais um debate maior na própria escola, né? Que as crianças elas são educadas de uma forma a questionar, a serem questionadores, a serem críticos também, né? E aí entra a necessidade de você ter também a aplicação dessas soft skills para que elas também possam saber o momento de falar, a hora que eu tenho uma atividade, eu tenho que me organizar para as minhas atividades, porque o mundo também está muito dinâmico, né? Sim. Isso é com o universo das próprias crianças, que hoje tem muitas atividades, é o universo familiar também, que o nosso social também, a gente tem muitas atividades, o próprio consumo de internet também toma mais o tempo da gente. A gente brincar, eu precisava ter 46 horas, porque 24 tá pouco. Amiga. Né? Então, acho que tudo isso também vem de uma necessidade com base na própria evolução do ser humano, na própria evolução das tecnologias que nos impuseram isso, né? Sim. E você percebe isso muito latente, Débora? Sim, percebo isso, bem latente. E eu acho que a gente também tem que tomar um cuidado, Lu, porque a gente corre tanto, que é isso que você está falando, acho que a modernidade nos exige tanto. As telas, os compromissos sociais, que muitas vezes a gente acaba nos atropelando, sabe? Atropelando a nossa vida. E aí é o momento de parar e falar, opa, mas entrar em contato comigo mesma. Eu costumo fazer isso com a meditação. Às vezes eu paro durante uns minutinhos, no meio do dia, e, Débora, respira. Eu falo, porque eu tô assim, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente aquilo, trabalha assim, né? A gente vive e tem assim, o trânsito, né? e tem que pegar a criança na escola e levar aqui, levar ali, e responder o e-mail, o WhatsApp, e a audiência, e... respira. Né? Então, tomar cuidado com isso, né? Senão a gente vai que vai pela vida, né? Vai. Então, doutora Débora, agradecemos seu Obrigada. tempo, passou tão rapidinho. Passou mesmo. Agradecemos muito o seu olhar gentil e acolhedor sobre os conflitos humanos, né? E parafraseando aí a Rainha Elizabeth, coube às mulheres inspirar gentileza e cuidado no duro progresso do ser humano, né? Eu só tenho a agradecer por vir aqui nos inspirar, comemorar aqui com a Lu, comigo, nosso primeiro aniversário com elas. Parabéns! Fazendo um ano, né? E a gente não pode deixar de agradecer também o Danilo, a Tainá. Toda a equipe da Infobyte, né, que ajudaram
né, a gente realizar esse projeto que começou pequenininho por uma situação despretensiosa e de repente foi tomando corpo. Agradecer também todos os que passaram por aqui nesse um ano, que puderam disponibilizar o seu tempo para vir aqui contar suas histórias, suas experiências, né? A gente tem que agradecer também a todos, né? A gente cresceu juntos e sem convidados bacanas e que tem muito conteúdo para nos ensinar, para ensinar os nossos amigos, né? Sim. A gente não teria conseguido, viu, doutora? Muito obrigada. Obrigada por vir comemorar conosco, obrigada por inspirar e que a gente consiga também, junto com seus ensinamentos aí, como a Rainha Elizabeth falou, fazer também a inspiração e progresso aí na humanidade, viu? Muito obrigada. Eu agradeço, obrigada, gente. Débora, e onde as pessoas podem encontrar, né? Encontrar você, encontrar os seus livros que estão aí, seus best-sellers, suas palestras. Divulga aí pra gente. Vou deixar então o meu Instagram, que é o @doutora Débora Bernardo. Lá tem todas as informações. Quiser comprar o livro também, estou à disposição. Tem o link de vendas na minha bio. Tudo. E tem também meu e-mail, que é o doutoradeborabernardo@gmail.com. Legal, Débora, a gente tem um presentinho para te dar. Agradecer aqui a tua gentil participação. Muito obrigada, viu, muito por obrigada. você ter disponibilizado seu tempo com a gente. Eu que agradeço. É um presente bem singelo para você lembrar desse momento. Opa, muito obrigada. Tá e bom? desejo muito sucesso aí pro podcast. Parabéns por um ano de podcast. Estou com elas. E desejo que vocês aí levem essa alegria, essa luz, esse conhecimento para muitas pessoas. Muito obrigada. Obrigada Obrigada a todos.